Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje vamos falar de um tema aqui polêmico, Japinha. Brincadeira, pessoal. Vamos falar muito sobre sinistro de transporte aqui com o Alan, da HDI Globo. Muito obrigado, Alan. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo canal, né? Mais de 150 episódios aí. Acho que demonstra aí, né, a complexidade do nosso ramo, o quanto que a gente tem de assunto para falar sobre isso. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece, Alan. Agradece. Cara, antes de começar o nosso bate-papo incrível aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Valeu! Se você busca soluções especializadas em seguro de transporte, conheça os sistemas da NSTech. O NSSeg, voltado para seguradoras, e o NS Core, ideal para corretoras. Ambos os sistemas trazem mais inteligência e automação para toda a jornada de transportes, desde cotação, averbação, faturamento até sinistro. Simplifique seus processos com agilidade e precisão. Aponte sua câmera para o QR Code ou acesse nsseg.com.br e nscore com 2 R's.com.br para saber mais. E como de costume aqui, sempre agradecendo a parceria com a editora Roncarate, deixando aqui uma indicação do livro O Seguro de Transportes, temas atuais de Paulo Henrique Cremonese. E quem quiser comprar esse livro, Japinha? É isso aí, galera. Quem quiser achar esse livro, além de outros da editora Roncarate, acessem nosso site www.insurecast.com.br. Lá você pode acessar o nosso link, a nossa loja InsuStore, onde você pode adquirir, além desse livro do Cremonese, outros livros da editora Roncarate, de outros temas, de outras linhas de negócio. Além disso, pode adquirir nossos produtos da marca InsureCast, como a caneca e o nosso caminhãozinho que está em promoção aqui. Tá super barato, tá acabando. Se não me engano, só tem mais 2 unidades desde 2023. E pessoal, quem quiser ajudar a gente, além de comprar a carretinha, patrocínio @insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota, tem aí o botãozinho de valeu demais. Além disso, você tem a oportunidade de expor a sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a DMG Vistorias, a InsuStore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola isso daí. É isso aí, galera. E não deixa de fazer aquele pacotinho youtubístico lá, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira, episódio novo no ar. Você manda nos grupos, quando saem os episódios? Claro que eu mando. Tem que mandar, manda no grupo aí, galera. Manda no grupo lá da HDI. Fala assim, olha dá uma moral aí, dá um like, manda pro pai, mãe, vovó, tio, tia. Às vezes descobrimos uma nova carreira também, né? Aí, ó. Cara, tem que mandar, galera, ó, vamos compartilhar os vídeos aí, ajuda nós aí também, valeu demais aí que o Rafa falou, não custa nada, R$8 por mês. Não, isso daí é pra tornar membro. Torne-se membro, pô. Com membro você tem vários benefícios, além de receber o episódio antecipado, tem alguns benefícios aí. É isso. Pô. Alan, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. É um tema que te confesso que faz um tempo que eu tava querendo conversar aqui, né? Óbvio, a gente é de transporte, então a gente quis sempre trazer assuntos relacionados. Mas também porque eu acho que é de extrema importância, né? A gente sempre tem diversas discussões aí no mercado em relação a isso, mudanças de lei toda hora. Toda hora. E enfim, tem sempre coisas novas surgindo no gerenciamento de risco, que é sempre polêmico nas regulações. Né? Muito. Mas antes da gente entrar nesse tema, Alan, se você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória aí no mercado. Claro. Bom, sou Alan, tenho 39 anos. Eu iniciei a minha carreira dentro da área de seguros aos 16 anos, naqueles programas de menor aprendiz que as empresas ainda têm, né? Uhum. Na época ainda era a Vera Cruz Seguradora, que é a atual Mafre. Então, iniciei já na área de sinistros, né? Na área de massificados, residencial, condomínio, empresarial. E
fiquei lá mais ou menos uns 6 anos, e aí quando eu entrei na Sul América que eu comecei a trabalhar na área de sinistros de transporte especificamente, já fazendo as análises e tudo mais. Durante a minha carreira eu passei por alguns outros ramos, como property, RC, mas no marine, no transporte é onde eu realmente me estabeleci, onde realmente obtive a minha bagagem e experiência. Estou lá na HDI Global desde 2021. Sempre sinistros. Sempre sinistro. Sempre sinistro. Só sei fazer isso. Boa. Só sinistro. Boa. Só sinistro. Você deve ter visto cada caso também, hein? Olha, tem, mas olha, é engraçado como mesmo depois de mais de 20 anos trabalhando aí nesse segmento, ainda a gente tem algumas surpresas, assim, sabe? Alguma situação que a gente nunca se deparou. E é bem interessante, assim, mas já pegamos algumas coisas aí. E você lembra alguma situação, assim, engraçada ou alguma situação... Engraçada no cinema, mano. Piada, mano. Ou fora do comum? Sabe aquele cara que te pede alguma coisa que não faz sentido nenhum? Ah, tem. Já vi coisa do tipo, ó, me dá desconto na franquia, sabe? Como se... Aí não tem coisa engraçada? Tipo, ó, hoje é Black Friday, ô, não tira a franquia aí dessa vez, sabe? É mesmo? Tem uns negócios assim, cara? Tira a franquia, caralho, não, velho. não tem como, não, desse caso aqui específico, tira a franquia. Não, pô, não dá, né? Sabe, me veio a cabeça essa, assim, mas deve ter algumas outras assim, mas essa me veio muito, é que foi muito aleatório, né? Chegar assim, ó, tira a franquia. Eu falei, pô, não posso, né? Sempre tem uns corretores que choram assim, né? Deve ter, né? Tem, sempre tem. Ele é o vai que cola, né? Vai que cola, né? Vai que cola. Se passar bem, se não passar, eu tentei. Mas até, às vezes aparecem umas coisas assim, né? Boa. É engraçado. Olha, existe um jargão no mercado que o sinistro é quando a seguradora mostra que veio, né? É a entrega do que Da ela pólice. vendeu, né? Ah, exato. O que você enxerga disso? Como que é essa entrega assim no seu dia a dia? Mas não tem como a gente não ter esse entendimento, né? De que realmente o cara, a pólice é o que foi prometido para ele, né? Em relação caso aconteça alguma coisa. E o sinistro, ele realmente está ali para fazer valer aquilo que foi prometido dentro daquilo, né? Que ele obteve de cobertura. Mas é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. A área de sinistro hoje... Eu só acho que ela tem que pensar um pouquinho mais além disso, né? Acho que foi aquela promessa, mas tem toda uma bagagem do trabalho que é feito, como a regulação é feita, prazo e tudo mais. Mas acho que esse jargão é o que é realmente, né? É o que vale no final das contas, né? Pro segurado, né? Uhum. Alan, você com muitos anos de experiência, isso é interessante, eu sempre quis saber. Vocês, experiência no ramo, assim, vocês veem muito, vocês acompanham o dia a dia da carteira e tal, Sim, e tal. sim. Você acha que o ano de 24 foi um ano que teve mais sinistros na tua experiência, no que você viveu em termos de acidente ou roubo? O que você tem visto mais? Eu vou dar um feeling, porque eu acho que dá para levantar isso através de números, mas, por exemplo, da empresa hoje, né, que eu estou... eu senti um decréscimo na quantidade de sinistros de roubo, mas o acidente realmente... Explodiu. Pra mim, assim, dá pra obter isso através de números. Sim, mas uma sensação é de que o roubo pra gente, pelo menos, foi algo mais... Não vou falar tranquilo, mas dentro de uma coisa ali controlável. Mas o acidente, pra mim, pelo menos em 2024, foi algo que realmente deu uma ultrapassada ali na balança, sabe? Eu tive essa sensação também. Acho que pelo Zep deve dar pra saber pelo Sim. ramo ali, né? Sabe uma coisa que eu vi bastante, assim, em geral, no mercado, assim, conversando? Incêndio, cara. Incêndio, isso que E eu eu não tô falando de incêndio de algodão, não. Não, Isso daí é exato, esperado, né? Mas em outras mercadorias teve bastante incêndio. Isso, algodão a gente teve bastante. Algodão é uma mercadoria que é difícil. É difícil. Incêndio sempre vai... É esperado, né? Já é esperado, né? E ainda mais quando a gente tem, talvez, né, essa mudança climática né, em relação... Tem feito muito calor. Ano passado, não sei se vocês lembram, mas a gente quase não teve um inverno, né? Então, é muito difícil para quem transporta algodão não ter tido algum tipo de problema, né? Acho que a temperatura média subiu 1 ou 2 graus ainda, sei lá. No mundo inteiro, mais ou menos isso. Isso é louco, cara. Deixa eu te perguntar,
No dia a dia da regulação, como que você enxerga que é um fluxo ideal do processo de regulação, né? Desde a entrada do sinistro, as análises, as trocas com o corretor, enfim. Eu tenho para mim que a primazia da informação ela tem que ser da seguradora. Então, eu acho que assim que o sinistro aconteça, o segurado tem que avisar a seguradora, não o prestador. Não, acho que a primazia da informação ela tem que ser da seguradora, porque ela quem melhor sabe quem eu vou acionar, quem é aquele prestador que eu acho que tem capacidade para fazer aquele atendimento. Eu acho que já começa por aí, né? A seguradora ela tem que saber primeiro, para que ela já tome ali as medidas que ela achar melhor, de acordo com política e tudo mais. E aí, para o bom andar da regulação, aí eu tô falando do meu entendimento e com experiência, né? Trabalhar com poucos reguladores. Porque a gente tem muito sinistro, né? O sinistro de transporte, ele é uma carteira de frequência, né? Então, se eu trabalho com muitos sinistros, com muitos reguladores, eu nunca vou ser relevante para nenhum regulador, né? Então, acho que é melhor você trabalhar com 3, com quem você firme parceria mesmo, né? Você seja parceiro do prestador, esteja lá para apoiar no caso de necessidade, mas trabalhar com poucos para justamente eu ser relevante para esses prestadores. E até educar conforme o que você espera, Exato. né? É mais fácil, né? Você trabalhar com 3 ou 4 lá e esses 4 trabalhar de acordo com aquilo que você estipulou, com as SLAs que você determinou, qual é a forma que você adota determinado sinistro. Quando você tem, sei lá, às vezes 8, 7 reguladores, é muito difícil você ter esse controle, fazer a mensuração daquilo que eles estão entregando, né? Então, essa parte de atendimento dos parceiros com quem você trabalha e a equipe, né? Só que quando você já tem essas 2 primeiras etapas bem resolvidas, o dia a dia dos analistas de sinistro, ele fica um pouco melhor. Aí a gente consegue falar com um prazo legal com os corretores, cumprir aquele prazo que a gente tá prometendo para ele, né? Então, acho que dá para fazer da forma como eu trabalho, com que a experiência que eu já tive, acho que obviamente que a gente está falando de uma maneira muito simples, mas acho que é uma forma legal, assim, de se trabalhar, sabe? Fazendo dessa forma. Legal. O regulador, ele faz ele é responsável por te trazer documentos que a seguradora que vocês exigem, e aí isso vai para o analista, que ele vai analisar só essa documentação O regulador, a responsabilidade dele no transporte é basicamente fazer o SOS quando necessário, apurar a causa, né, o que efetivamente aconteceu para que a gente consiga, né, enquadrar aquilo, e extensão do prejuízo, né? E aí tem algumas reguladoras que trabalham, por exemplo, que eles leem clausulado, eles colocam um parecer dele, mas aí vai depender do que a seguradora pediu, o que está estipulado ali no contrato. Ou então a seguradora ela realmente faz essa atividade dentro de casa, né? Que é onde os analistas fazem a comparação daquilo que o regulador trouxe com o que está na pólice. Mas o regulador hoje é o SOS, né? Quando necessário, a causa e a extensão do prejuízo para a seguradora realmente fazer essa entrega, né, daquilo que foi prometido lá atrás. Existe um movimento de alguns segurados, né, Alan, como você falou, né, o ideal é ter 3, mas que eles querem escolher o Zé, o João, o Felipe para regular. Você acha isso bom? O que você acha de quando ele faz? É um desafio para a gente quando você já tem, por exemplo, esses parceiros, né, que a gente já trabalha e traz alguém novo, porque às vezes não é justo se você tem aquele conceito de parceria com o prestador, se você traz mais um, teoricamente você está diluindo um pouco mais aquela carga de trabalho. Então, assim, mas eu acho que tem que avaliar. Acho que assim, a gente já, por exemplo, já fez essa situação de alguém indicar um regulador, pô, vamos dar chance? Vamos dar chance. E ver como é que o regulador trabalha. Se fizer sentido, se ele se adaptar, cumprir e, obviamente, né, manter aquele nível de padrão que os outros fazem, mas não é acredito que não é o ideal. Não é o ideal, mas vale às vezes tentar,
Mas se você já tem sabe aquele time que tá ganhando não se mexe? E aí... Se tá bom, né, o serviço. Mas tem obviamente, a questão do corretor que já tá adaptado, mas a gente pede pelo menos uma chance, né? Fala, ó, utiliza o nosso. Utiliza, vê se você se adapta. Pô, se não fizer sentido, vamos entender o porquê, para saber se também acabe algum tipo de adequação. E aí, se não der certo, vamos tentar. Mas eu acho que tem que pelo menos haver essa tentativa. Mas o corretor, ele também tem que estar aberto, né, a discutir, a entender também, né? É porque às vezes a galera reclama muito, né? E às vezes a reclamação vai muito em cima do trabalho do terceiro, né? De quem tá lá na ponta, né? E aí, pô, mas o terceiro foi você que de quando você tá reclamando, é meio, né, são os olhos, é o olho da seguradora lá, que tá representado através de um regulador, mas no final é a seguradora que tá lá, né? Boa. E Alan, dentro do processo de regulação, assim, hoje existem o transporte é bem polêmico, né? Desde o acidente ao roubo, você tem muitos detalhes a serem vistos, né? Desde o tacógrafo que sempre some, e nome do tacógrafo. Aos documentos de GR, você já deve ter visto documento burlado, você já deve ter visto muita coisa. Aqueles que demoram um mês para chegar, né? Enfim. Como é que você enxerga a importância do trabalho do regulador nesse sentido, para dar essa celeridade no processo? Ele é essencial. Ele é essencial. Porque são os olhos da companhia, né? É quem tá ali na linha de frente, foi quem viu o que aconteceu. E hoje, eu acho que o nível de exigência que as seguradoras têm para com os reguladores, ele só vai subindo, né? Porque hoje a seguradora, ela não quer saber a causa e a extensão. Eu quero saber se eu consigo recuperar um ressarcimento, contra quem, se às vezes o que aconteceu, se eu consigo sustentar uma negativa. Então, assim, esse contato com os reguladores, deixar eles a par do que eu realmente necessito para que haja uma boa regulação, ela é essencial. É essencial. Sabe uma coisa que eu sempre tenho visto, assim, nas discussões que a gente tem com parceiros e etc. Exemplo, algodão. A gente tá falando de incêndio de algodão, mas num sinistro de tombamento, por exemplo. O algodão, ele pode ser quase que 100% recuperado no acidente, sim. No acidente, né? Só que aí o cara chega lá, sabendo que é um sinistro de algodão, ele não leva uma lona, ele não leva um protetor pro sapato dele, sobe com a bota tudo cheio de barro em cima dos algodão, vai perdendo tudo, entre outras coisas, né? Você enxerga, ou você até exige, né, de certa forma, um profissionalismo maior nesse sentido dos reguladores? Você acha que os caras tinham que estar mais preparados ou não? Você já tem exemplos de reguladores que estão mais preparados nesse sentido? Tem, mas eu acho que o problema do transporte é até, vamos dizer assim, da onde aconteceu o sinistro. Vamos falar que a gente tem que combinar que um sinistro, se ele acontecer no interior de São Paulo, ele vai ser resgatado de uma forma, igual talvez com um pouco mais de preparo, né, em questão de proteção da carga, mas algum sinistro que aconteça, por exemplo, no interior do Maranhão, é muito difícil, porque os recursos, eles são mais escassos, até a própria pessoa que está na ponta pode não ser tão preparada igual os daqui do Sudeste. O Brasil é muito grande, então é muito difícil você manter esse nível de atendimento. Caiu uma carga lá de alimento, o cara vai estar todo protegido, às vezes o local, às vezes pra gente é determinante em relação à possibilidade do sucesso da recuperação ou não. Então, porque o Brasil é muito grande, né? É muito grande. O horário, porque a gente tá falando aqui, tá passando uma carreta na Raposo Tavares cheia de algum alimento, né? Não para, né? Então é bem complexo, assim, sabe? É bem complexo. E a maioria desses atendimentos fora dos nichos principais das capitais, eles são terceirizados também, né? A maioria, Rodrigo, e eles até dividem, né? Alguns... A maioria. Assim, hoje, quem está na ponta, né? Quem vai lá efetivamente fazer o SOS, ele atende para
Reguladora 1, 2, 3, só muda o CNPJ. Mas o cara que tá lá na ponta mesmo, geralmente são os mesmos, né? Tem uma região ali que ele pega aquela região e aí quem ligar para ele, ele vai atender. Geralmente é assim, Quando acontece um tombamento numa estrada aí, qualquer X, com uma mercadoria que tem alto risco de saque, sei lá. Tudo tem, né? Biscoito. Biscoito, é. Biscoito é... O regulador, ele é o primeiro a chegar lá, certo? Teoricamente, né? Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária. Ou os saqueadores, né? Exato. Muitas vezes o saqueador chega primeiro, sai do nada, sai do buraco. Do nada. E a responsabilidade de indicar alguém para salvaguardar as cargas lá é do regulador. É a responsabilidade do segurado, né? Se não me engano, da pólice, mas... O próprio regulador, ele pode já... Sim, ele geralmente, quando tem um tombamento, um acidente em que se vê ali a possibilidade, caso não tenha havido saque ali, ele... Porque ele precisa pedir autorização para vocês ou não? Não. Ele já tá vamos dizer assim, no escopo do trabalho que ele tem que fazer aquele trabalho. Mas geralmente esse cara que tá na ponta, ele atende uma região... E que se algo acontece ali, ele já tem os chapas com que ele vai atender. Tem algumas empresas, inclusive, que elas já são estabelecidas para fazer esse trabalho. Por exemplo, hoje é muito forte, por exemplo, na região do Paraná, muita soja, né? Então, aconteceu alguma coisa ali, existe além do vistoriador, as empresas de SOS dessa mercadoria. Que ele já vem com uma equipe, vem com chapa, ele já tem a empilhadeira, já tem um MUNC, já tem o segurança, inclusive. Então, existe, além do vistoriador, algumas empresas que são especialistas em fazer o próprio SOS. Não são para todo o Brasil, mas quem está na ponta já tem esses contatos, caso aconteça alguma coisa ali na região. Entendi. É assim. Ana, e uma dúvida. Quais são as principais polêmicas que você enfrenta ali no dia a dia do sinistro, assim? É excesso de velocidade ou é GR? Só um comentário rápido, né? GR, cara. Só quantidade de regra que tem, né? Eu acho que o GR, ele é mais... Ele não é tão subjetivo em alguns momentos, né? Tem lá, você tem que cumprir isso de acordo com tal valor, se não fez... Mas o excesso de velocidade, ele vai ter uma fragilidade que cabe uma atenção para a seguradora, que é o tal do nexo causal, né? Que aí você realmente... Porque, assim, no nosso dia a dia, a gente tem algumas situações... Pô, ele tombou, ele estava acima do excesso de do limite de velocidade, mas a velocidade não foi o fator determinante. Não foi o nexo de causa. Então, isso não tem que negar, porque tá lá, nexo de causa. Porque ele tava em excesso de velocidade, mas, sei lá, um animal passou na pista. Foi o animal que foi o causador do acidente. Então, não é só olhar lá o tacógrafo, viu que ele tava acima do limite da rodovia e negar. Acho que tem que ter um trabalho de perícia muito bem estudado, elaborado, porque hoje a gente sabe, né, que o desafio maior da seguradora é a negativa. A negativa de sinistro, assim, tem muito corretor que às vezes a gente acaba fazendo algumas amizades aí que eles acham que a seguradora tem prazer em negar. E não é, né? É diferente. É o contrário. É o contrário. Negativo é desafio. Isso é uma coisa que até escuto muito, né? Assim, as seguradoras buscam pelo em ovo para não pagar. Cara, e assim, eu sou de GR, pô, o que eu mais vejo é motivo para negar sinistro, né? E eu até brinco, cara, na maioria das seguradoras que eu trabalhei, se não em todas, a minha briga foi, pô, como é que você pagou isso aqui? Não foi tipo o contrário, né? Assim, porque até, lembra, vou falar da Itaú, que a Itaú já é falecida nesse caso, né? Não dá pra falar. Lá a gente escutava isso, pô, eu busco pelo ovo pra pagar, tipo, não quero ter dor de cabeça, e eles tinham, e por isso que a gente tinha, às vezes, alguns embates nesse sentido, né? Mas é porque é desafiador. Hoje você tem equipes de corretores de seguro de transporte que eles são tão especialistas técnicos quanto o segurador, tranquilamente. Então, não é fácil fazer uma negativa, não é, vou negar e vou ficar dando risada. É desafio. E a seguradora hoje, ela tem que ter essa responsabilidade na hora de emitir uma negativa, porque
com a qualidade que os corretores têm hoje no aspecto técnico e possibilidade para juízo, a seguradora não pode se jogar numa aventura jurídica, né? Acho que hoje em dia é muito perigoso, né? Você tem que pagar sucumbência, juros mensal, você paga 2 sinistros aí tranquilamente. Então, negativa, acho que se puder, tiver um apoio de um jurídico, um parecer de um advogado, uma perícia técnica, aí sim, aí eu acho que dá para você fechar esse circuito para você negar com subsídio, né? Que lá na frente, se virar uma ação, a gente tem uma possibilidade de defesa, mas o desafio da negativa é gigante. A gente não gosta, porque né, quer entregar aquilo que foi prometido. É o papel essencial da área de sinistro. A negativa ela vai acontecer, né? Porque algumas coberturas não estão feitas para aquela... Não foi contratada, para aquela situação, mas tem que ser melhor trabalhado, tem que ser feito Quando você fala de nexo causal e tal, essa avaliação, ela vem de quem? Do analista de sinistro? Ou já o regulador, ele já consegue te dar um relatório já mais o regulador, ele tem muita experiência, né? Se depara com um sinistro aí a todo momento, né? Então, ele já tem muita experiência. Mas falando, por exemplo, da questão do excesso de velocidade, às vezes, né, você tem falando aí de, sei lá, uma carga de 1 milhão, aí acho que é melhor você contar com o apoio de um perito, né? Hoje a gente tem algumas empresas de perícia especializadas, né, em estudar se aquele acidente foi em decorrência do excesso de velocidade. A gente tem algumas empresas que conseguem fazer esse tipo de estudo. Então, se você fechar esse circuito, né, aquilo que o regulador trouxe, mas o regulador também tem um papel importante, né, porque ele foi lá primeiro, então ele tem que tirar, por exemplo, uma foto bacana do ponto de arrasto do veículo no momento do acidente. Ele tem que preservar todos esses indícios para que a perícia consiga fazer o trabalho dela. A perícia, então, ela é acionada em cima do trabalho do regulador. Sim. Ela não vai a campo lá na hora do acidente. Algumas vezes sim, mas algumas vezes ela não consegue porque já foi desfeito, a polícia rodoviária já recolheu. Então, essa parte antes da perícia, que tenha sido feita toda esse estudo, esses registros, ela é determinante. Conseguir, às vezes, o tacógrafo, né? Esse é talvez um maior desafio do regulador. Onde que fica o tacógrafo? Dentro do painel? Em cima do painel. Velocímetro ali, sei lá. Hoje em dia depende do veículo. E deixa eu te perguntar, você acha que tá no papel do sinistro alguma função comercial também, até para preservar cliente, etc? Sem dúvida. Eu acho que não sei, mas se vocês abrirem, por exemplo, uma transportadora hoje, sei lá, em 5 anos, provavelmente você vai ter um sinistro. Você vai ter um sinistro, né? Então, acho que é meio incabível, pelo menos se eu fosse um corretor de seguros, eu vou colocar uma pólice numa seguradora X, sem ter conhecimento de como aquela área de sinistro trabalha, né? Uma das coisas que eu tenho para mim, que eu aprendi no decorrer dos anos, é de que a área de sinistro, principalmente de transporte, ela tem que ser utilizada como argumento de venda, né? Porque caminhão não para, tá toda hora. Você tem um veículo aí que roda 50 mil quilômetros tranquilamente. É risco, é risco. Então, não dá para não colocar, né, dentro desse aspecto comercial na hora de fazer, né, uma prospecção de uma pólice de transporte. Para mim é essencial que você conheça a área de sinistro, né? Quais são os prazos, quem são os reguladores que trabalham com eles, analistas, né? Os analistas, como é que você, seguradora, age com, sei lá, com alimento, com medicamento, verdade, como é que vocês, quais são os seus prazos. Então, acho que é essencial. Você sabe que eu já tive alguns exemplos aí, enfim,
tantos anos de mercado. Sim. Em alguns casos, cara, assim, eu já tive situações onde começou um novo cliente e a área de sinistro foi visitar o cliente para entender Sim. como é que funciona o fluxo. É bem raro. Mas deveria ser assim. Concordo com o Alan, cara. Se eu fosse também contratar... Se eu fosse um empresário, tivesse um puta negócio, mas, meu... Exato. A seguradora paga, né? O que é? Não, e mais que isso, você manusear, por exemplo, uma carga de tecido é diferente de você manusear uma caixaria, né? Assim, você pode causar danos aqui ou ali se você... Isso aí não é... Isso aí depende da seguradora, mas sim, já... Porque as reguladoras são as mesmas para todas as seguradoras. As reguladoras, mas assim, se você vai trocar a reguladora, por exemplo, na troca de seguradora, você ir lá entender, receber um manual e repassar essa informação para os seus prestadores, eu acho que é uma missão de quem está na linha de frente ali. Exato. E, por exemplo, se você, até fazendo uma analogia, por exemplo, hoje é muito tranquilo a gente entender que existem alguns segurados, fazendo uma analogia com o seguro de automóvel, que pagam um pouco mais caro no prêmio, sabendo que aquela seguradora é séria na hora de fazer a indenização, de que ela é rápida. É verdade. De que era... Então, assim, no transporte, a gente tem... Não vou falar... A gente não é a mesma quantidade de carros do que caminhão, mas a gente tem um risco, assim, falando do rodoviário, imenso. Então, assim, o sinistro no transporte, ele é quase que inevitável. Nem que seja uma pequena avaria, ele vai acontecer em algum momento. Ele vai acontecer. Então, assim, acho que é bacana quando a gente, por exemplo, a gente é envolvido na hora de fazer a prospecção de alguma policy, porque sinistro de transporte, ele tá aí. Assim, acho que eu, por experiência também, acho que as seguradoras que eu vi que dava certo, quando tinha essa sinergia entre a área de sinistro e a área de subscrição. Quando isso quebra, acho que as coisas tendem a não funcionar tão bem, né? E o atendimento do dia a dia aos corretores, assim, às vezes o cara quer questionar uma negativa, ou o cara quer saber de um prazo, do processo, por telefone ou por e-mail, enfim, não sei. Você acha que é importante? Como é que às vezes até participar de reuniões com o segurado? Sim, sim. É importante, Rafa, porque é igual eu falei, mas acho que o papel da seguradora na negativa antes de acontecer tudo isso, ter feito todo aquele trabalho, sabe? Antes de eu negar, eu já verifiquei isso. Às vezes, dependendo da complexidade, mandei para um jurídico. Então, assim, não dá para conversar com o corretor, com o segurado, meio que tendo feito uma negativa mais ou menos, né? Você vai tomar, né? Vai tomar. Então, assim, para chegar nesse momento, você tem que ter certeza de que todas aquelas etapas ali, elas foram cumpridas e realmente aquilo que tá escrito não dá para ser alterado. Mas se você tiver já, vamos ver, cumprido com as etapas, é uma hora chata, né? É uma hora que não é agradável para ninguém, mas você tem que mostrar um embasamento. Sim. Tem que mostrar que você teve todo esse trabalho ali, gastou aquela energia para ter chegado naquele resultado, né? E assim, eu tô pensando também não só na negativa, mas até no dia a dia. Às vezes você tem um segurado ali que dá 10 sinistros por dia porque ele é gigante, é um grande, sei lá, e-commerce da vida, ou um grande graneleiro e etc. Que às vezes o cara quer trazer, temos 100 sinistros aqui, exemplo, né? Tá esse, aquilo lá, sabe assim, aquela tratativa do dia a dia. Você acha que a área de sinistro tem que ser aberta a essa tratativa também? Vem cá, faz reunião, liga, atende, etc? Tem sim. Tem que, assim... É justo, para dizer o mínimo, né? E é necessário, que ele saiba. Obviamente que em alguns momentos, dependendo do sinistro, não tem algum tipo de informação, ela às vezes não tem em relação à definição de cobertura e tudo mais. Mas eu acho que é bem positivo você fazer dar uma satisfação de como é que está se comportando, né? Uma determinada carteira para determinado segurado. Acho que é justo, né? É no mínimo. E Ana, deixa eu te perguntar. Após essa tratativa, né? Chegou lá, tal. Vocês fazem... Vamos supor que é um caso que vai... um cliente que é mais importante para a seguradora, etc. Você acha importante, antes de levar a notícia ruim... Porque notícia boa não precisa, né? Vamos combinar. Mas
vocês terem um alinhamento interno, pô, vem cá subscrição, vem cá não sei que outra área comercial, se tiver e tal. Sim. Ó, estamos indo por isso aqui. Qual que é a opinião de vocês? Tem essa troca diária? Tem. Igual eu falei, né? Acho que a área de sinistro ela tem que ter uma sinergia com a área de subscrição para transporte, porque acho que é uma das chaves do sucesso para essa carteira. Mas tem que ter essa sensibilidade do tipo, olha, esse caso é complexo, assim, assado. Até porque às vezes a própria subscrição ela pode dar alguma conotação diferente de algum ponto que a gente não tenha visto. Mas geralmente, por exemplo, no nosso dia a dia hoje quando é alguma coisa mais complexa, que tem um segurado um pouco mais sensível, vamos dizer assim, é importante ter essa troca. É importante ter essa troca, mas é sempre válido porque é importante, né? Pro segurado ter essa... Até pra avisar um sinistro grande, né? Até isso. Como assim? Até pra avisar um sinistro? Me dá um toque aí que vai entrar um sinistro grande sim, aí. Entendi. Não, isso é importante. Tem essa sinergia, né? Tem que ter. Eu acho que tem que trabalhar em conjunto, cara. Não, o sinistro de transporte, ele tem que ter essa sinergia com a área de subscrição, porque assim, é frequência, né? Frequência. A gente tem muito, não sei, assim, vou fazer um comparativo com o property, né? Às vezes, numa pólice de transporte, você tem vários endossos, mudando o limite, mudando franquia. E aí, se o sinistro não atualizar, né, alimentar a área de subscrição em real time, acho que essas coisas vão se perdendo, né? E até cláusulas mal redigidas, né? A gente teve um episódio que eu não lembro com quem que foi. Pô, foi com o Paulo Cremonese, no episódio com ele a gente comentou isso. Pô, às vezes o subscritor quis dar A, o sinistro foi A, mas ele escreveu B. E aí? Perdeu? Não, velho, eu acho que se você vendeu A e entregou B, você que tem que resolver o que você fez errado. Então, exato. Tem um amigo meu que ele fala que... escreveu B, você escreveu B, uma coisa que o cara tá falando que é A. Endossa e corrige. Mas você não pode fazer retroativo. Cara, se você escreveu errado, você pode corrigir o que você fez de errado. Será? Se você escreveu no e-mail, você tem e-mail comprovando, enfim, não sei o que você acha. Depende, não depende. Tipo, sabe um caso bom? De averbação. Não, mas isso daí é diferente. O cara esqueceu de averbar. Não, mas isso é diferente. Esquecer, não. O que eu tô falando é quando a seguradora erra. Não, isso daí é diferente. Tô falando quando a seguradora erra. Você vendeu, vai ter cobertura para avarias. Você vendeu pro cara. Só que aí você esqueceu de escrever avaria lá no texto, entendeu? E aí deu o sinistro de avaria. Não, aí... É isso que eu tô dizendo. Não, mas tem que ter o bom senso, né? Tem que ter o bom senso, mas se você parar e pensar, é pró-segurado, né? O que vale é o que tava no documento que o segurado recebeu, né? Fazendo falando exemplo aqui. Mas tem um amigo meu que ele fala assim, que é a área de sinistro que é quem pega, desculpa o termo, as cagadas da subscrição, né? Que é a hora que a gente, né? Que o cara tá na corrida. Tem muita. Não, muita, graças a Deus, tem não. Tem ruim que digita tudo errado? Não. Não, porque é dia a dia dele, né? Acho que tem algumas coisas que às vezes tem que olhar... Eu trabalhei com os dois aí no passado, eu vou falar pra você, viu? Tem alguns que você tem que olhar umas 3, 4... Trabalhei com uns aí também que depois mudaram de área, que pelo amor de Deus, viu? Não, tem horas que você tem que olhar umas 3, 4 vezes, aí você vai lá e confirma, é isso mesmo? Não, é isso, tal. Pô, não dá pra, né, dar uma adaptada aqui pra ficar melhor a leitura e tudo mais. Mas essa troca é importante. Mas a área de sinistro é quem realmente vai, né? Pegar, ler no detalhe, porque qualquer coisa que a gente lê errado já pode dar algum problema. Tudo sobra às vezes pra vocês, né? Às vezes erro dos outros. E as cláusulas mirabolantes aí, né? Então, mas acho legal. Assim, caramba, eu, por exemplo, eu gosto de... Que cláusula é essa, cara? Pegar, por exemplo, a situação e eu mesmo escrever, sabe? Tipo, vamos colocar assim, sabe que é meia hora de fazer a subscrição, né? Pô, nunca fiz isso, deixa eu fazer uma contribuição aqui, mas porque legal. Você vai ler, você vai interpretar, você vai achar a melhor interpretar. É que existe um problema que eu acho que é nisso, é por isso que tem que estar bem alinhado. Um não querer o trabalho do outro, mas porra, cara, é uma ajuda, assim, entendeu? Sim, contribuição. Porque assim... Não pode ter ego nessa hora, Não pode ter, você tá ajustando uma cláusula porque o cara que tá... regulando o sinistro, tá olhando e falou, mano, o jeito que você quis colocar aqui não serve, né? Que pro sinistro, talvez não faça sentido o que foi escrito. Ele até talvez tenha tido, vamos dizer assim,
a vontade de expressar alguma situação, mas pro sinistro, na hora Não ficou claro. não ficou muito claro. Exato. Não ficou muito claro. Pô, não dá pra gente, né, fazer Corrigir. assim, mas no sentido de parceria mesmo, isso. sabe? De troca, do negócio, não é ego de um ou outro, né? A questão do negócio, a questão do negócio. Até a gente já teve situações como essa no passado, já, às vezes a gente escrever um clausulado e mandar para o sinistro. O que você tá entendendo disso daí? Oh, E é legal, caramba, pô, e a gente gosta. Pra A gente caramba. gosta disso, sabe? Eu várias vezes eu tento fazer algum tipo de contribuição, mas acho que é legal pra caramba a gente ter essa troca, sabe? Porque no final das contas, quando acontecer o sinistro, é ele quem vai ser o maior interessado se aquilo que está sendo escrito vai ser entregue, se vai criar algum tipo de dúvida, porque qualquer tipo de dúvida que às vezes vá para juízo, é muito difícil os seguradores conseguir, né, algum tipo de defesa, né? Agora, o Alan, no seu dia, não no seu dia a dia necessariamente de onde você está hoje, mas na sua experiência e tal, e até o que você ouve falar de mercado, você acha que a grande maioria dos sinistros negados vai para juízo ou em geral não? Não, Aumentou a maioria não. A maioria não. A maioria não manda. Não manda. Não. Assim, de novo, a negativa geralmente ela tem que ter sido muito bem feita. Muito bem feita. Quando apresenta, tem algum tipo de argumentação, mas por sorte, por exemplo, onde a gente está hoje, não chega talvez a 10% dos sinistros que a gente nega viram ação. E algumas ações ainda assim, legal. quando chega, a gente sabe que dá pra defender, sabe? Muitas, a não ser que seja aquele sinistro muito complexo, que cabe muita discussão e tudo mais, mas na maioria das vezes a gente vê que a gente vê as iniciais, né? A gente dá uma olhada nas iniciais, a gente vê o trabalho que foi feito, da forma como é negativa. Muitas das vezes, quando, no nosso caso, quando a negativa é feita, o jurídico já foi envolvido em algum momento, então até o próprio jurídico ele já vai ter algum conhecimento daquilo que está sendo colocado na inicial. Mas não é a maioria não que vira ação, não é a maioria não. E o que você acha do Fast Track? Até explica o que é o Fast Track, mas dá sua opinião junto. Acho que é legal, acho que é importante, né? Se a gente está falando também, né, de uma carteira de frequência, tem que dar uma facilitada, né? Acho que é bom para todo mundo. É bom para o segurado que vai ter uma redução na quantidade de documentos, né? Que às vezes são os documentos mais fáceis que podem ser entregues. O regulador também consegue trabalhar mais rápido, mais célere, então ele também consegue recolher, às vezes, o honorário mais rápido. E para a seguradora também é bom, porque já é um processo a menos que ela tirou da frente dela, né? Acho que só tem que ser muito bem estabelecido, né? O que a gente vai colocar no Fast Track em relação aos tipos de sinistro, já estabelecer quais são os documentos por tipo de sinistro e os valores que vão ser limitados ali para que aquele mas assim, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. E para você isso tem que ser um manual à parte? Vai escrito no clausulado da pólice? Não, à parte. Acho que às vezes até num e-mail, Rafa, porque é muito tranquilo a gente ter essa comunicação com o corretor, o que a gente quer, com o regulador, porque hoje em dia isso acho que é muito tranquilo, tá muito no dia a dia, né, tanto da seguradora quanto da reguladora, mas é um benefício, né, acho que é bom para todo mundo. Já tá bem estabelecido, né? Bem estabelecido. Pro internacional, você acha que é interessante? Dá para fazer. Dá para fazer. Também. Dá para fazer. Mas nos sinistros mais simples, né? Aquela variazinha aquela variazinha lá que chegou de, sei lá, de $1.000 e tudo mais, que ainda pode ser que tenha uma franquia. Geralmente a documentação é a mesma, invoice, ADI, né? O packing list. Então, acho que o protesto, né? Que a galera sempre reclama quando não é feito e tudo mais, mas é essencial. Então, se tiver tudo isso, dá pra fazer no internacional também. Dá pra fazer. Até pegando o gancho do internacional. Antigamente era muito usado a tal da assistência de descarga, né? Hoje reduziu bastante, mas antes era até um abuso, né? Era, do tanto demais. que usava. E aí isso passou a ser
digamos assim, a liberação do container, eu já vi casos, quem libera é analista da seguradora, recebe lá um e-mail, recebemos, não, isso aí... Às vezes até um facility isso. Manda... Tem facility. Isso, é isso. O próprio corretor, regulador já direto também. Boa. Sim. Citamos alguns exemplos. Qual que é o modelo que você entende ser o ideal? Facility. Como é que funciona normalmente um facility? Geralmente o corretor, ele recebe uma correspondência, né? De falando, para quando acontecer a situação daquele container que chegou amassado, aquelas avarias de praxe, comum, né? Faz o protesto contra toda a cadeia logística, armador, terminal de carga, agente de carga, se já tiver o transportador rodoviário, e lá no final, né, se abrir o container e ver que tem um dano, chama a seguradora. Então, essa questão do facility pra gente... Porque toda hora ficar, né, respondendo aquele e-mail que o corretor já sabe, inclusive, qual que vai ser a resposta, muitas das vezes, né? Então, o facility pra mim é determinante. E mandava historiador nesses casos? Olha, o Rafa, bem pouco, porque muito difícil você fazer a vistoria dentro do terminal de carga. É muito difícil, mas assim, faz o protesto, para onde a mercadoria for, né? No destino a gente faz a vistoria lá, mas porque terminal de carga é muito difícil fazer a vistoria, muito difícil. E até porque... Acabou, né? A vistoria conjunta, não precisa... E hoje em dia as companhias, eu entendo que estão muito focadas na redução de custo também. Né? Você não consegue apurar dano lá, meu. Quando tinha assistência de descarga, imagina qual o valor disso. Exato, do negócio, quando vai ver, você não tinha nenhum sinistro. Era só assistência de descarga. Exato. É verdade, né? é verdade. Eu acho que por isso que isso também morreu um sim, pouco, né? Sim. Eu lembro, sei lá, disso há muitos anos atrás. Hoje eu não conheço mais nenhum segurado que tem esse tipo de serviço. Hoje Você tem muito segurado, ou não necessariamente agora, mas na sua experiência, você teve muita experiência com grão no internacional? Grão no internacional, eu tive alguns. Tem muita perda, assim, nos processos de alguns que são aqueles, como é que fala? Quebra, né? Quebra. Já tive alguns. É interessante, só que a gente tem é minha opinião, né? Que a gente tem um problema de quantidade de reguladores que fazem esse trabalho, porque não é... São poucos, né? São poucos que são especializados mesmo. Eu não tive muitos sinistros de quebra de grãos, mas alguns que eu tive. São interessantes, mas eu acho que a parte de regulação, assim, ela tá um pouco preocupante. Sabe? Não tem muitos reguladores para fazer esse tipo de trabalho. Isso, né? Tipo assim, no porto, né? O quanto que você perde ali, ou foi... e tem também a perda natural, né? E tem a perda natural também, que tem uma tolerância, né? Então tem X% lá. 2%, não lembro. Alguma coisa assim. Mas tem que é bem específico, assim, sabe? Bem específico. O cara parou em 5 portos no Brasil, aí tem que pedir, né? Os relatórios de descarga, e no último é que você vai conseguir, talvez... O último sempre se ferra. Geralmente. Geralmente é quem toma perda, geralmente. E Alan, a gente também teve aqui um episódio falando de cargas especiais, né? Carga projeto e etc, né? Os monstros, né? Você acha, assim, importante o analista de sinistro que está na frente, ou até mesmo o regulador, o quão a fundo os caras têm que ir de conhecer até mesmo a legislação? Pô, tem que ter uma ET, a ET tem que estar aqui, ali, o cara disse que ia por aqui, foi por ali, enfim. É diferente, né? E não, graças a Deus a gente não tem tantos sinistros assim, né? Mas é importante primeiro conhecer a lei, né? De como funciona a ET, né? Onde é que o cara pode parar. E às vezes, esses dias eu tava vendo uma situação, até conversando com um amigo, de que ele fez a rota certa e mesmo assim ele passou num túnel e bateu, né? Bateu mesmo tendo respeitado tudo aquilo que estava na ET, que seria ali, teoricamente, o caminho mais seguro e tranquilo, né? E aí eles se depararam que tinha acontecido a colisão do equipamento com a ponte, porque de tanto recapearem o asfalto, aquilo ele foi, né? Foi aumentando a altura do asfalto, aconteceu um acidente. Mas tem que fazer esse estudo, né? Se foi cumprido do AET, se não foi, e mesmo tendo cumprido, acontece o sinistro, né? Aí tem que saber o porquê, né? Doideira, cara. A gente falou aqui do Fast Track, né? Imagino que eu sei o que você vai comentar, mas você acha que valores diferentes
determinam regulações diferentes, ou seja, um tombamento no mesmo lugar, na mesma tal, só que aqui tinha uma carga, sei lá, de 2 milhões, assim assado. Ali é uma carga de grão de, sei lá, 70 mil reais. Você dá conotações, formas de regulação diferentes? Sim, não dá pra falar que vai estar tudo no mesmo bolo. Não dá. Até porque o cuidado que você tem que ter por conta do valor, ele é outro, né? No sentido de preservação, da questão do saque. Você vai ter lá, às vezes, uma carga de 70 mil reais que, sei lá, de barra de ferro, que às vezes não tem nem a facilidade, né? E a carga de 2 milhões, ela realmente, porque no final pode ser um prejuízo para a seguradora, né? O SOS dali, ela vai ser essencial para que eu consiga, né, diminuir o meu prejuízo e, por consequência, o prêmio do segurado, né? Algum tipo de agravo, mas acho que são cenários diferentes, né? Vocês conseguem fazer estudo assim, tipo, ó, gastei tanto e reduzir tanto de perda? Esse aqui, puta, até para determinar onde você vai gastar isso, onde não vai? Algumas reguladoras hoje, elas, por exemplo, elas te dão estudo daqueles sinistros que foram atendidos em relação a valor de embarque e, por exemplo, quanto foi vendido de salvado. Então, aí você consegue fazer tem uma análise de qual percentual que você salvou, vamos dizer assim, daquele sinistro em relação à venda. Algumas reguladoras, elas trabalham com isso, sim. Isso é importante. E no sinistro de transporte salvado, né, uma das... ajuda, né? Assim como ressarcimento, é onde a gente tem, às vezes, a possibilidade de dar uma equilibrada ali, né, na carteira. Salvado é essencial, né? E isso é interessante, porque eu já trabalhei em seguradora que tinha profissional dedicado para salvado, profissional dedicado para ressarcimento, e outras não. O que na tua visão é mais legal, pegando esse gancho que ela falou, ter uma área de salvados ou terceirizar hoje? Qual que é mais vantajoso? Assim, no sinistro, por exemplo, hoje... Opinião, obviamente. Vai depender do tipo de produto. Se a gente está falando que é um produto soja, não dá para você ficar demorando muito para você pegar essa carga, às vezes, acionar uma equipe do time de salvados da seguradora, levar para um depósito e aí depois eu vender. Tem que vender, se chover, vou perder. Então tem que ser na pista. Aí, por exemplo, eu não vou acionar talvez o time de salvado. O próprio regulador já vai conseguir me ajudar com isso. Agora, se às vezes uma mercadoria um pouco mais, talvez mais valiosa, né? Em que eu não vou conseguir, às vezes, achar um comprador para aquele momento, aí sim, vou lá, vou pegar, aí eu vou precisar do time de salvados. Leva para um depósito, às vezes eu faço um leilão para conseguir, aí eu vendo com mais calma, às vezes por conta dessa situação, eu consigo vender melhor, né? Porque na pista é correria, é a polícia rodoviária... batendo, vamos, porque eu preciso liberar a pista. Então, assim, precisa vender rápido e o salvado, às vezes, pode não ser obtido, às vezes, o melhor valor por conta dessa pressão, chuva, tem várias outras situações. Mas, a depender do tipo de mercadoria, vale sim. Vamos lá, aciona o time de salvados, né, da seguradora, que vai colocar isso no leilão, que vai ter umas 3 ou 4 propostas, e ela julga ali qual que vai ser a interessante, né? Às vezes, de acordo com as propostas e pelo histórico de venda, ela sabe que dá para chegar num valor diferente. Então, vai depender do tipo de sinistro, o tipo de mercadoria, quanto aconteceu, o tipo de dano também, né? E como que é o teu dia a dia com o Coseguro, com os parceiros aí? Hoje, por exemplo, a gente não tem Coseguro. A Globo, por política, ela acaba não tendo muita Cosseguradora. Mas, assim, das experiências que eu tive, eu acho que é muito questão de relacionamento, né? Relacionamento. Você saber lá que aquele Cossegurador, pô, conta comigo, mas, né? Quando você precisar, né? Acho que tem que ter essa troca, assim. Acho que Cossegurador, acho que uma das coisas mais importantes é ter essa troca, né, realmente, de que um vai precisar do outro em determinado momento, né? Não, até porque, dependendo se você é líder ou não, né? Você fica dependendo da documentação da líder para poder abrir, né? E às vezes vem a surpresa,
correu aí 4 meses e hoje de repente chega, cara. E a gente tem que contar que por 4 meses, já tem o cara de 2 anos. Então. Já Exato. pensou, Não, cara? então, Da onde veio isso aqui, cara? Tem que Nem tá mais aqui a conta. E a gente tem que contar que a líder tá te informando em tempo real, de que não tá retendo, de que tem um controle, porque é muito sensível, né? Pensou, alguém bate na sua porta, ó, tem 2 anos de sinistro pra te avisar aqui, não dá. Não dá, Não cara. Não dá, você quebra uma carteira. Exato. Então tem que ter esse relacionamento ali entre conseguradoras, é muito importante. Muito importante. E deixa eu puxar a sardinha pro GR agora. Vamos lá. A gente até gravou aqui com o Pacheco, né? Com o Leandro da Anatec, que são... Pacheco é parceiraço. Legal. A gente, assim, isso é um pensamento meu, tá? E experiências que eu tive aí em diversas seguradoras. Eu acho o regulador muito mal preparado para analisar o GR, né? Às vezes ele coloca questões assim, saiu sem rastreador, por exemplo. Para ser bem binário, né? Saiu sem rastreador. Nega. Tá, mas saiu por quê? Quem que liberou? Tipo, no sentido assim, para determinar até um ressarcimento, por exemplo. Beleza, eu vou pagar porque a responsabilidade era do transportador ter rastreador. Mas tem exemplos onde o transportador não sabe o valor que ele vai carregar. Só pediram um caminhão para ele e ele mandou o caminhão. Quem carrega ou quem embarca a mercadoria é o próprio segurado. Quem sabe o valor que vai estar lá em cima é o próprio segurado. Quem sabe da regra também é o segurado. E o segurado liberou uma carga dessa forma para o transportador e a gente vai discutir nisso que eu paguei e vou ter ressarcimento, que eventualmente a responsabilidade de liberar aquele caminhão foi do próprio embarcador, do próprio segurado, né? Você fala, por exemplo, que você vê, sei lá, um ponto falho em tentar entender um pouco mais a fundo. É isso, a dinâmica. E aí também de interpretar relatórios. Pô, já peguei relatório sem logo que o cara não percebeu que aquele relatório era falsificado, por exemplo. Mas eu vou fazer uma defesa. Por exemplo, você tem uma regra que está estabelecida na pólice. Ele tem que sair com o rastreador. Ele não saiu. A regra já não foi cumprida. Perfeito. Se você não tiver... Tem mais que discutir. Não, mas agora eu tenho que... tem que discutir. É ressarcimento ou negativo? Negativo. Negativa. No caso de uma pólice de embarcador que fala, se o cara tinha ciência da regra, eu pago e vou contra. Sim. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Você vai discutir agora, você vai ter que detalhar. Ué, você nega e vai contra. Não sei. Nesse exemplo que eu dei, você tinha que negar o sinistro. Bom, deixa ele falar, porque eu é que, por exemplo, me veio a cabeça... que me veio a cabeça se fosse, por exemplo, uma pólice de transportador. No transportador a gente não tem o que discutir. Não tem que discutir. Mas no do embarcador, realmente, aí você vai ter que... Vai discutir responsabilidade, né? Quem foi que... direito, não é? Mas esse aqui você não prestou atenção no exemplo que eu dei. Você tava viajando aí. Vou repetir o exemplo que eu dei aqui, que às vezes ele dá uma viajada. Só eu. O cara pediu um caminhão. Não falou que tinha que estar rastreado, não sei o que lá. Não falou pro cara, pro transportador. O embarcador. Vou carregar 1 milhão de diamantes. Não falou valor, não falou mercado. Porque às vezes isso acontece. Mas é cagada do embarcador, velho. A culpa é dele. Perfeito. E é isso. E onde que a gente vai descobrir isso? O que ele esteja falando é que até às vezes o ressarcimento não vai ser possível, porque assim, como é que você vai responsabilizar alguém que não sabia aquilo que tinha que ter sido feito? Justo. Quantas invertidas você não vê no processo de ressarcimento porque que não foi bem apurada na regulação? Verdade. Bom, graças a Deus a gente não tem esse tipo de problema. Tem que treinar o regulador, cara. Graças a Deus. Não, é isso que eu tô dizendo. Fazer workshop, começar... Eu tô cansado de fazendo assim. Mas por exemplo, hoje os reguladores que a gente trabalha são muitos anos de experiência, então... O ruim é quando é um regulador que às vezes está se aventurando, né? Não está adaptado com aquele tipo de... O cara que só quer acidente, às vezes, me dá um roubo aí pra fazer e pega uma... Ou vice-versa, tem cara que é especialista em roubo se meter em acidente. Em acidente, cada um no seu quadrado, né? Mas é a questão de responsabilidade, né? Quem é que vai arcar com isso aqui, né? É polêmico isso aí, hein, meu? Não, é porque às vezes eu falo isso porque... De novo, e aí por que eu falei do Pacheco, né? O Pacheco ele vende esse serviço de analisar consultoria também e tal, não sei o quê. E eu sempre disse pra ele, quem quer comprar esse serviço é a reguladora, porque eu já pago a reguladora pra fazer esse serviço.
Eu já pago a reguladora pra fazer esse Faz serviço. sentido. E ela tá fazendo mal feita. E posso te falar, faz sentido, porque, por exemplo, a gente aciona muito o Pacheco. E nós somos, no final das contas, analistas e também reguladores. Então, os reguladores também tinham que ter esse tipo de suporte, sim. Na minha opinião, porque Faz todo assim, sentido. você já tá pagando o cara pra regular o sinistro de transporte. E dentro do cláusula de transporte tem a cláusula de GR. O cara tem que saber regular aquilo. Não sabe, Não contrato tem, especialista. exato. Exatamente. Faz um FII ali com o cara pra regular Exatamente. só aquilo lá pra Da você. mesma forma que vocês buscam um jurídico pra negar, ele devia buscar um cara Uma específico de consultoria. GR. Exato. Por outro lado, quem pensa o contrário fala assim, não, é tipo um perito que você vai contratar para ver o acidente lá também. Faz então sentido. você tem as duas. É que os caras As não querem duas dar um vertentes, torcer, né? um Sim. braço a torcer também, pra não mostrar fragilidade de que não conhece GR, sabe? Aí aquela Tem isso que também. a gente comentou um pouco do ego, Do né? ego. De ego, mas acho que não tem que ter. Não tem que ter, porque é mais ou menos assim, a seguradora não pode, vamos dizer assim, ser prejudicada, né? Nessa situação, né? Tem que entregar o trabalho bem feito, né? E especialmente o segurado, né? Porque numa situação dessa aí, Não. ou eu nego errado, ou eu não consigo ressarcimento e fica... Exatamente. Enfim. Fico na janela, né? É isso. Pois é. Porra, mas é foda, né? Não sei se daria pra interferir num contrato desse, a seguradora. Porque normalmente esses casos acontecem quando é um embarque esporádico, não é? Não, né? Comum. Se fosse embarque esporádico, daria pra exigir Cara, isso, eu entendeu? conto Comum. nos dedos os sinistros que eu tive em embarque esporádico. Sim. Cara. Eu Comum. conto nos dedos. É porque esporádico você faz o que você quer ali, né? Como assim? Como? Faz o que você quer? São regras diferentes da Não, pólice beleza. esporádico. Não, Por isso que é menor, vai. Sim. A chance de dar ruim, né? Ah, Mas é verdade. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Não, besteira, porque eu tava pensando, cara, talvez num embarque esporádico, daria pra você exigir, o caminhão deverá transportar, deverá estar assim, assado. É antes do embarque, né? E Alan, como é que você tá vendo, assim, essas mudanças de lei em geral? Especialmente agora a gente teve recentemente já vai completar um ano, né? Muita coisa que mudou pro seguro de transporte. Uma das coisas que agora que foi regulamentado pela SUSEP, a possibilidade de incluir a regra de GR no ST. Eu, sinceramente, não sei se alguém já incluiu, pra ser bem honesto. Um gordinho aí que tá tentando fazer as coisas. E, enfim, como é que você vê quando tem essas mudanças? Como que é a dinâmica pra você, assim, se atualizar? Eu sinceramente, eu acho legal, porque fazia tempo que não acontecia nada, né? Em relação a alguma mudança de regra tão, vamos dizer assim, um pouco mais forte, né? Eu acho legal, por exemplo, você tá falando da 478, né? Primeiro, né? Essa do transporte que vai mudar o RCV? É essa que você tá falando? Que o RCV virou obrigatório, é 15499, né? O número da lei, é isso? Não, a lei é 14599, é isso. 14599, mas o que virou resolução 478. 472 ou 78? 478, eu acho. 478. Mas é legal, acho que esse tipo de mudança pro segurado, acho que vai ser benéfico. Acho que vai ser mais um argumento de venda para as seguradoras, né? Para tentar cativar mais clientes, mostrar alguma coisa diferente no produto, às vezes. Mas achei interessante. Mas eu acho que o desafio maior vai ser realmente essa do marco legal, né? Essa do marco legal, acho que essa vai ser para todo mundo, né? Na 472, 478, tem lá o item lá que o concomitante sumiu. Sumiu. Não tem mais, né? Não. Na tua visão, o que você acha isso aí? Agora é furto simples, vai ter cobertura. Isso assim, vai ter cobertura. Isso daí meio que vai dar... Como é? Vai chancelar algo que no fim era uma briga insana, né? Que todo mundo... E tinha gente dando cláusula particular. Então. Precifica. É isso. Assim, tudo é possível se tiver um preço, né? Na relação. Mas assim, eu tô falando isso, uma opinião pessoal aqui. É um crime o que aconteceu. O segurado, ele tá sendo prejudicado. A questão é achar como eu vou dar condição em relação à franquia. Não sei se às vezes um limitador, não sei se isso vai ser possível. E preço, né? Acho que preço.
acho que é a oportunidade que a seguradora tem também para recolher prêmio. Esperamos que sim, né? Assim, a gente vamos olha o ver, histórico do mercado aí porque, e só vê o negócio assim, ó. Sim, porque... Nunca assim, ó. Ou nunca assim, né? Mas é precificar. Acho que se vocês fizerem o trabalho aí de precificar da maneira correta, não sei, colocar umas franquias ou um tipo de trava, eu acho que dá pra angariar alguma coisa. Eu tô curioso pra saber a hora que de fato mudar, se não me engano, é final de março, acho que tem que estar tudo no produto já? No produto, Como que vai se portar isso? Cada os uma... sinistros e tal. Mas isso é, por exemplo, falando um pouco na HD Globo, a gente já tem um grupo de como é que vai ser feito. Ah, legal. Isso é importante, porque tá aí, né? Logo mais tá aí, as apólices já começam a vir com Final de março, se não me engano. com essa alteração. A questão é que, por exemplo, aí falando da área de sinistro, quando a gente conversa com alguns corretores, porque a gente sabe que, por experiência, vários desses casos aí não são nem avisados, né? Então não dá nem para ter uma ideia do monstro que vem, né? Em relação... O próprio corretor já fala assim, nem abre o sinistro, porque, cara, não é conflito de convênio transportador, E aí eu consigo fazer uma medição, né? De quantos sinistros eu neguei por essa situação, mas eu não consigo saber quantos deixaram de ser avisados, né? Então acho que esse que tá um pouco nebuloso aí, né? Na hora que emitirem a apólice, a gente vai ver que monstrinho que vai sair. De novo, essa era uma das diferenças, porque o pessoal, tem 2 seguros. Não, essa era uma das diferenças do TN pro DC. Exatamente. Alan, tem alguma coisa que a gente deixou de falar aqui que você acha que é importante, que você tá vivendo aí no dia a dia do transporte? Não, acho que a gente conseguiu, né? Abordar tudo, né? Acho que é legal vocês... Obrigado de novo, porque acho que é legal a área de sinistro ser ouvida, né? Igual eu falei, acho que uma das missões da área de sinistro é ter que ser utilizado como argumento de venda. Então, a gente conseguiu passar por vários assuntos, até a negativa. Então, fica aí meu agradecimento. Que isso, a gente que agradece aí a oportunidade de ter você aqui conosco. Maravilha. Da hora. Obrigado, Alan. Obrigado. Obrigado e parabéns aí pelo canal. Acho que estão mandando super bem aí, que vem mais outros 150 aí, pelo menos. Curte lá e compartilha, ajuda aí. Vou mandar pras tia, né? Fala pra todo mundo dar uma curtida lá. Pode deixar. Faça que nem o Alan, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho, tá? Combinado? Boa. E galera, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal. Falamos tanto de preço, né, Japa? Aliás, a gente falou do marco legal aqui, com o Alan agora. Dá uma olhadinha no episódio com a Bárbara Bassani de Souza, que a gente explorou esse tema. É bem importante. Quem trabalha no seguro e não se atualizar disso aí é problema. Mas voltando, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com os seguradoras que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Obrigado. Fechou? Alan, obrigado mais uma vez. Obrigado, senhores. Um abraço. Valeu.